A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar um estudo chamado Pregadores, pela cifra ou pela safra? Vou repetir. Pregadores, pela cifra ou pela safra? Eu vou tocar numa ferida, meus irmãos. Vou tocar porque eu estou vendo muito absurdo. E a gente também não pode ser hipócrita, né? Então eu vou falar algumas coisas, algumas verdades no meio desse estudo aqui. Espero que você entenda, tá bom? Meus amados irmãos, primeiro, a Bíblia fala que nós temos que fazer não pelo dinheiro, porque não temos que cobrar. Mas nós também podemos ser abençoados. Sendo abençoado é uma outra coisa, mas nós não podemos cobrar. Eu prego na sua igreja se você me der tanto. Não. Eu prego na sua igreja. Eu senti de te abençoar. Aí é outros 500. Aí tem pessoas que querem viver pela obra, tá entendendo? E pessoas que querem viver pela obra, ela é necessária cobrar. Ela tem que cobrar. Por quê? Porque ela quer viver pela obra. Mas, meus irmãos, aí ela entra em confronto com a própria palavra de Deus. Ela tem que ser abençoada e não cobrar. Sei que eu vou receber paulada de tudo quanto é lado, não tem problema não, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, vocês leigos, vocês que não entendem, que o pregador, ele é digno de seu salário, ele necessita, né? Vamos supor, o rapaz não trabalha, então ele tem que levar alimento para casa dele, e ele vive pela obra, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Aí sim, é justo que o pastor dele dê uma força para ele, tá entendendo? Como se criasse um salário para que ele pudesse continuar fazendo a obra até que ele conseguisse um trabalho. Tá entendendo? Mas olha só. Vamos lá para o nosso estudo? Pregadores pela cifra ou pela safra? Miqueias capítulo 3. Vamos lá, Antigo Testamento. Vai ser difícil achar esse livro aí, viu? Mas Miqueias. Vamos lá. Se você conseguir achar aí, abre aí, segura aí que nós vamos ler Miqueias. Fica antes de Naum, depois de Jonas e antes de Naum, né? Miqueias capítulo 3 e o verso 11, ele diz assim, ó: os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que tem uma classe de pessoas que cobra. Eles estão fazendo a obra de Deus em troca de dinheiro. Eles estão. Está entendendo? Por isso que o tema do nosso estudo é pregadores. Pela cifra ou pela safra? Está entendendo? Vivemos em um tempo, meus irmãos, que onde são ensinados que Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo e ponto. Deus pode mesmo. Deus pode, nada é impossível para ele. Deus pode, mas não é bem como eles falam não, tá entendendo? Não é bem assim. Deus quer nos abençoar, vejamos aqui alguns versículos, lógico. Qual é o versículo que trata sobre bênção de Deus? Vamos lá? Jeremias 29:11. Vamos dar um pulinho, é só voltar um pouquinho, vamos lá? Jeremias capítulo 29. E no seu verso 11 ele diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Quem está falando é Deus, tá? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz quem? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então qual que é o pensamento que Deus tem de você? Pensamento de paz. Ele não pensa mal. Para vos dar o fim que esperais. Então ele só pensa o bem de você para dar aquilo que você espera receber. Mas, veja na 1 e 3. Não fecha em Jeremias. Marca aí com alguma coisa. Vamos lá? Lembra de Miqueias? Então. Vamos lá, Jonas, Miqueias, o próximo é Naum. Capítulo 1, do 1 ao 3, ele diz assim, ó. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Bom, agora, não é assim, eu quero que vocês entendam bem, olha só, não é assim como eles estão falando.
Jeremias 29:11 está falando que Deus tem um bom pensamento de você. Mas, no versículo 3, propriamente dito, no livro de Naum, está escrito assim, que Deus não tem o culpado por inocente. Se é culpado, é culpado. Ele pensa o bem de você, mas se é culpado, é o culpado. Vamos lá? Vamos juntar Jeremias com Naum? Deus pensa o bem de você, mas culpado é culpado. Agora veja João 5, 14 e 15. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, eu não vou fechar ali aqueles versículos. Olha só, 1 João, capítulo 5. Já até sei o que é, eficácia da oração. Vamos lá? Olha só. Capítulo 5, 14 e 15, que diz assim, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que nós pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quer dizer, é segundo a sua vontade. Então, eu estou com esses 3 versículos abertos aqui na minha Bíblia. Jeremias 29:11. Deus tem um bom pensamento de você. Tá. Naum, do 1 ao 3, mas vamos falar do 3. Deus não tem o culpado por inocente. Tá. 1 João 5, 14 e 15. O que você pedir, você recebe, mas é segundo a vontade dele. Ei, então peraí, quando um pregador vem falar que é segundo a vontade dele, está errado, é segundo a vontade de Deus. Quando o pregador fala assim, ó, quando eu orar vai acontecer, não, só se ele profetizar e Deus for com ele, tudo bem. Mas entenda uma coisa aqui, que os pregadores de hoje, que não vêm pela safra, mas vêm pela cifra, tá entendendo? Eles não pregam Jeremias 29:11. Eles não falam de Naum 1:3. E pouco importa 1 João 5, 14 e 15. Então não condiz, meus irmãos, esses pregadores de hoje. Está entendendo? Portanto, Deus pensa o seu bem, mas não se deixa enganar. E tudo que você querer passa pela sua aprovação. Viu como é que eu juntei 3 versículos num comentário? Eu juntei Jeremias 29:11 com Naum 1:3, com 1 João 5, 14 e 15. Ó, portanto, Deus pensa o seu bem, mas não se deixa enganar. E tudo que você querer passa pela sua aprovação. Sendo assim, surge alguns entre nós de fogo estranho, que acha que tem Deus e que Deus faz o que ele quer. Vamos analisá-los? 2 Timóteo, capítulo 3. Quem está em 1 João é só voltar. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. 2 Timóteo, no seu capítulo 3, e o verso 7, ele diz assim, ó. Que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, esses tipos de pregadores que estão de olho na cifra, mas não estão de olho na safra, eles são igual a essas pessoas. Eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que estreito. Meus irmãos, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e no meio dessas testemunhas tem pessoas que fazem a obra por outros motivos, mas não por salvação. Tá entendendo? Então você tem que tomar cuidado em quem você está seguindo, em quem você está buscando, porque ou você busca Jesus ou o pregador. Porque esses tipos de pregadores estão em nosso meio. Temos pregadores bons? Temos muitos, mas também temos pregadores muito ruins. Por isso que o tema já logo está dizendo, pregadores, pela cifra ou pela safra? Pastor, eu sou pela cifra. Então tá. Então você é um funcionário de Deus. Não tem garantia de galardão para você. Você vai ser abençoado, mas garantia de galardão não. Dá um pulinho lá em Filipenses 1 e depois você vai ver. Você é só um funcionário. Você não é um filho. Você não vai receber galardão. Você não tem nada com Deus ali. Por quê? Porque você está praticando por outro desejo. Está entendendo? Como 2 Timóteo está falando aqui, eles aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento, porque eles aprendem, sempre estão aprendendo, mas chegaram ao conhecimento? Não chegam. Vamos lá, Mateus 13, 21. Mateus capítulo 13 e o verso 21, olha só, Mateus 13, 21 diz assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. São pessoas que não têm isso, meus irmãos, não tem raiz em si mesmo. É a parábola do semeador, olha aí que profundo. É uma palavra sufocada, a palavra de Deus dentro do coração dele está sufocada pelos seus desejos humanos, desejos mundanos. Assim,
não conseguem receber a vitória, não conseguem receber a bênção. Olha que estreito, meus irmãos. Olha que complicada essa situação. Bom, eu termino aqui, meus irmãos. Amanhã tem mais, né? Hoje é o primeiro áudio, pregadores pela cifra ou pela safra. Amém? Espero que você esteja entendendo aí que nós temos que tomar cuidado com esses lobos devoradores, né? Que estão de olho no dinheiro, de olho na cifra e não querendo a safra. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre cifra e safra, tá? Vamos aí, mais pra frente eu vou estar falando. Bom, não esquecendo que dia 8 de janeiro começa o estudo do Apocalipse. Amém? Te prepara. Não vai ser um estudo como eu gostaria quando eu vou dar palestra nas igrejas e a pessoa pede um estudo, isso leva meses. Mas aí você tem que levar ele bem mais complexo, né? Esse não, esse você vai entender claramente. Eu trouxe alguns versículos nas perguntas, as perguntas mais feitas assim sobre o Apocalipse, então a gente vai estar ali respondendo já com esses versículos e você será abençoado com esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.